O hype do Xeon V4 tá lá em cima, e muita gente já está começando a fazer escolhas erradas na hora de comprar aquele processador, especialmente para jogar. Então galera, nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as informações que eu usaria na hora de escolher um desses processadores para comprar. Mas antes disso, eu tenho um anúncio aqui dos nossos patrocinadores. Você ainda está sofrendo com o Windows sem ativação? Na GVG Mall você tem a solução. Utilizando o cupom exclusivo MM25 do canal, você compra o Windows 10 Pro e Office 2019 Pro com desconto de 25%. E olha como é fácil ativar o seu Windows. Acesse o menu Iniciar, digite SLUI e pressione Enter. Confirme a execução, digite a chave que você recebeu da GVG Mall e ative o seu Windows. Ao final do processo, você ainda pode fazer o upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Acesse a GVG Mall utilizando os links na descrição do vídeo. Pessoal, o tal do Xeon V4 realmente chamou a atenção da galera, né? Eu já fiz um vídeo aqui desencorajando o pessoal a comprar esses processadores, especialmente quando eles começaram a surgir, e os modelos que apareciam baratos eram aqueles que não tinham lá grandes coisas de desempenho. Nós chegamos até a fazer uma live aqui no canal testando o Xeon 2640 V4, e honestamente o desempenho foi nada menos do que vergonhoso. O resultado foi muito inferior a processadores da linha V3, na época comparado com o 2666, que obviamente é um dos mais poderosos dos V3 para jogos, mas honestamente poderia comparar com qualquer um deles. Tendo um clock all-core baixo, que é aquele clock que acaba sendo utilizado na maioria dos cenários de jogos, ele simplesmente não foi páreo para os processadores que antecederam ele. E o motivo para isso, pessoal, é muito simples. O Xeon V4 não suporta o famigerado, o famoso, o adorado, o unlock do Turbo Boost. Para a galera que é acostumada a mexer com esses processadores Xeon, deve saber que os processadores da linha V3, em especial os começados em 26 alguma coisa V3, existe um procedimento que você pode fazer na BIOS da placa-mãe que envolve regravação e automaticamente um certo risco que faz com que esses processadores mantenham o clock turbo deles no máximo durante toda a operação, independente se você está jogando, se você está fazendo uma renderização ou qualquer coisa que seja. Existe uma fugidinha dessa regra aí que são para os processadores que têm muitos núcleos, mas normalmente o que o pessoal usa para jogar, até aí uns 12 núcleos mais ou menos, todos eles conseguem sustentar o turbo máximo por tempo indeterminado se utilizar desse hack. Acontece que o Xeon V4 não tem essa vulnerabilidade. E sim, pessoal, isso foi uma falha da Intel que acabou chegando nos processadores para o consumidor final e que possibilita fazer esse procedimento. E eu sinceramente não acredito que os Xeon V4 vão ver essa falha acontecendo em qualquer momento no futuro. No fim das contas, já são vários anos desde que eles foram lançados e até hoje não existe nenhum tipo de hack que possibilite sustentar o clock turbo máximo de qualquer um desses processadores por tempo indeterminado, como é feito no Xeon V3. Acontece que em uma live que eu fiz recentemente aqui no canal, nós tivemos um processador da linha V4 que apresentou um desempenho excelente. Ele conseguiu bater o seu antecessor, o Xeon 2666 V3, um dos melhores da linha V3 para jogos, até com uma certa folga, coisa aí variando de 3 a 9%, sem nem precisar fazer um procedimento que pode danificar a placa-mãe, que é o unlock do Turbo Boost. Um processador que hoje custa menos de R$200, desempenha super bem e vai contra tudo aquilo que eu falei anteriormente sobre esses processadores da linha V4, quando eu disse que eles não faziam sentido naquele momento. Pois é, galera, a palavra-chave é o momento. Quando eu falei sobre isso, quando eu falei sobre o Xeon V4, o 2667 V4 custava quase R$400 e era, por conta disso, um processador muito pouco atrativo. Você imagina você pagar quase 3 vezes o preço do 2666 V3 e você ter aí uma margem de 5, 6% a mais de desempenho. Simplesmente não fazia sentido naquele momento. Porém agora, junto com alguns outros processadores da linha V4 que estão barateando e alguns que ainda não baratearam, mas que podem no futuro fazer sentido, afinal de contas, Xeon é lixo eletrônico e todos esses que estão lá no AliExpress para vender já não têm mais uso. O preço deles só depende da demanda. Não existe Xeon novo,
todos são usados, todos foram tirados de um servidor e estão sem uso nesse exato momento. Por conta disso, o óbvio vai acontecer. Em algum momento, eles passam do status de algo que alguém gostaria de usar para simplesmente algo inútil, e nesse ponto o valor dele evapora. Então é por isso que todos esses processadores inevitavelmente vão cair de preço. E mesmo aqueles que hoje talvez não façam sentido, no futuro podem passar a fazer, com algumas opções até mesmo melhores do que o Xeon 2667 V4. E aí vocês devem me perguntar, mas Mário, então como que nós escolhemos quais são os bons processadores da linha V4? Afinal de contas, você já disse que o 2640 V4, né, o sucessor do 2640 V3, que era um dos melhores processadores para se jogar barato na linha V3, tem um desempenho muito ruim. Como que você escolhe um Xeon V4 para saber aí que ele de fato vai entregar um desempenho bom em jogos? É isso que eu vou responder para você hoje, mas não de boca, e sim com uma ferramenta muito legal que eu acabei de criar, que é uma planilha no Excel com todos os modelos da linha 16 e 26 V4, com os dados mais importantes, que são aquelas informações que você não encontra nem no ARC da Intel, que é justamente o All-Core Turbo. O turbo, o clock máximo que esse processador sustenta quando todos os núcleos estão ativos. Seria mais ou menos o Xeon V3 consegue sustentar o clock máximo dele durante o tempo todo? O Xeon V4 consegue sustentar esse clock durante o tempo todo, o clock All-Core. Então galera, sem mais delongas, eis aqui a nova planilha do canal Mário Mazzotti dos processadores Xeon V4. Para quem já conhece o canal há muito tempo, sabe que eu tinha uma planilha antiga dos processadores Xeon V3 e eu simplesmente criei mais uma página nela aqui com os dados dos V4. Eu peguei todas essas informações na Wikipédia, só que lá na Wikipédia não existe a informação do All-Core Turbo. O que tem lá, na verdade, é o Turbo Beans, que é basicamente quais multiplicadores, o quanto que o clock base é acrescido de acordo com a quantidade de núcleos em uso. E eu vou até ensinar você a ler essa informação, porque aí você vai saber fazer com qualquer processador sem eu precisar criar uma planilha. Mas eu também coloquei aqui para ficar mais do que óbvio e para vocês escolherem o melhor processador Xeon V4 para jogos, quando vocês quiserem aí procurar algum processador que seja diferente daqueles que todo mundo fala. Então, vamos comigo. Galera, olha como é simples o funcionamento. Vamos pegar aqui, ó, esse processador aqui, Xeon E5 2618L V4. Ninguém conhece essa tranqueira, certo? Ele tem aqui, ó, um clock base de 2.2 GHz. Se vocês olharem aqui, ó, essa é a coluna do clock base. E os turbo beans dele tá aqui nessa coluninha aqui, um monte de informação, um monte de numerozinho que ninguém sabe o que significa. Pessoal, para vocês saberem qual que é o All-Core Turbo desse processador, basicamente vocês vão pegar o primeiro numerozinho que aparece aqui e acrescer isso em centenas de megahertz ao clock base. Como assim, Mário? Olha só, o primeiro que aparece aqui é 2. Significa que você vai pegar 2, multiplicar por 100 MHz e acrescer ao clock base. Isso é o equivalente a 0.2 GHz, então o All-Core Turbo desse processador é 2.4 GHz. O turbo máximo são os números que aparecem mais lá no fim dessa lista. O número 10 aqui, por exemplo, significa que o Xeon E5 2618L V4 consegue atingir até 10 multiplicadores a mais quando tem até 1 ou 2 núcleos ativos. Então eu coloquei aqui a informação de que esse processador consegue atingir 3.2 GHz, porque são 2.2 mais 10 vezes 100, que é 1 GHz, em até 2 núcleos ativos. E galera, é assim que eu formatei essa tabela com essa informação importante para vocês, que é o All-Core Turbo. Galera, não tem como fazer unlock nos V4, mas alguns deles, como o Xeon 2667 V4, que é o queridinho da galera, atingem um clock All-Core Turbo muito interessante. Para quem acompanhou os vídeos, sabe que ele atinge até 3.5 GHz e, quando tem apenas 2 núcleos ativos ou menos, ele consegue atingir 3.6 GHz. Isso garante a ele um ímpeto em jogos quando todos os núcleos estão ativos e bons scores lá no CPU-Z, nos testes, por exemplo, que tem o single thread, que ele acaba batendo aí o Xeon V3 com alguma margem, porque ele atinge 3.6 GHz com até 2 núcleos ativos.
Tendo agora essa informação em mãos, galera, ficou muito mais fácil bolarmos aí um jeito de indicar para vocês os processadores que podem fazer algum sentido. Então o que eu fiz? Coloquei aqui, ó, duas coluninhas, jogos e produção. Para vocês conseguirem até filtrar, aqui vocês veem aqui, ó, limpa os filtros, quero só os verdinhos, só aqueles que o Mário diz que tem bom desempenho em jogos. E vocês vão ver a lista aqui automaticamente filtrada com os modelos Xeon V4 que teriam bom desempenho em jogos. Não estou dizendo, galera, que esses processadores fazem sentido hoje. Muitos desses custam caro. Não faz sentido investir 400, 500 reais em um Xeon V4. Nenhum desses processadores vai bater um processador moderno, recente, como o Ryzen 5600. E nós sabemos que um 5600 hoje já custa às vezes menos de 600 reais. Então não façam investimentos descabidos. Mas essa é uma referência para você saber que esse processador é um processador que vai ter bom desempenho em jogos, às vezes parecido ou até mesmo melhor do que o 2667 V4 que o pessoal está falando tanto. E como que eu fiz esse score? Galera, a lógica foi muito simples. Ao Core Turbo acima ali de 3.4 GHz mais ou menos e pelo menos 6 núcleos. Galera, os processadores de 4 núcleos têm alguns modelos com clock all-core bem alto, mas 4 núcleos de uma arquitetura antiga não desempenha tão bem. 6 núcleos já não é tão bom por ser um Xeon, mas eventualmente vocês pegam aqui, por exemplo, o 1650 V4, ele é um processador que sustenta 3.8 GHz em todos os núcleos e tem um clock máximo de 4 GHz com apenas 2 núcleos ativos. Então, ele é um processador que se destaca em relação aos outros Xeon V4, por exemplo. Tem outras opções, como por exemplo, o 2689 V4, que é um processador que atinge um all-core turbo de 3.7 GHz e ele tem 10 núcleos ao todo. Então esse seria, vamos dizer assim, entre aspas, o substituto do 2666 V3, né? Ele é um processador de 10 núcleos, com um clock máximo de 3.7 com todos os núcleos ativos e ainda uma colherzinha de chá 3.8 GHz quando só 2 núcleos estão ativos. Pois bem, galera, sabendo ler essa planilha, né, vendo esse farolzinho que eu criei, vocês não vão errar na hora da escolha. Eu vejo muita gente, por exemplo, perguntando sobre processadores como o 2686 V4 que está custando barato. E caras, se vocês procurarem ele aqui nessa lista, vocês vão ver que ele tem um clock all-core de apenas 2.7 GHz. É um processador que não vai desempenhar bem em jogos. Não adianta, galera, não tem milagre. O clock all-core faz muita diferença em jogos, muito mais ainda nessas arquiteturas antigas. E por conta disso, é necessário escolher o processador certo. Então, tá aqui a ferramenta para vocês. Era sobre isso que eu queria fazer esse vídeo. Mostrar para vocês quais são, de fato, os processadores Xeon V4 que fazem algum sentido hoje para quem quer um PC para jogos. De lambuja, coloquei aqui também uma coluna com a parte de produtividade. Essa daqui, um pouco mais fácil. O clock, às vezes mais baixo, não atrapalha quem quer desempenho de produtividade. E o que acaba contando mais é o número de núcleos. E isso o Xeon V4 tem de monte. Processadores de até 22 núcleos. Só que em jogos, núcleos extras simplesmente não conseguem fazer nenhum trabalho útil, porque os jogos não usam esses núcleos a mais. E o clock acaba falando mais alto. Então, o ideal ali, 6, 8, 10 núcleos, tá legal. E a partir daí é só o clock. E por fim, pessoal, aqui nessa última coluna eu vou colocar os links do AliExpress quando eu achar esses processadores para vender, né? Acho que eu vou tentar listar todos eles, mas eu acredito que muitos desses simplesmente não existem por lá. Como, por exemplo, o monstruoso Xeon E5 2699P V4, que é um processador com TDP de 300 watts e que sustenta 3.6 GHz em todos os seus 22 núcleos. Esse carinha simplesmente não dá para achar tão fácil por aí. Mas muitos desses modelos já aparecem por lá e alguns desses processadores que estão com o farolzinho verde aqui já começam a aparecer com preços interessantes. Então, essa é a ferramenta, essa é a forma como eu pretendo instruir aí a galera a comprar os kits Xeon V4, que finalmente, com a queda de preço, começam a fazer algum sentido. Pessoal, esse é o conteúdo que eu tinha para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. O link da planilha está aqui na descrição, junto com o link do nosso canal de promoções. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um likezão aqui no vídeo,
se inscreve no canal, entra no nosso grupo de promoções. Fazendo isso você dá uma força pro canal para crescer e eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!